Bom dia a todos, tá? Eu estou aqui representando o Sebrae Tocantins aí nessa abertura desse curso. Eu me chamo Edivaldo Júnior e dou aqui as boas-vindas a todos vocês, em nome do nosso gerente regional, Joaquim Quinta Neto, que não pôde estar presente hoje, porque está em uma missão, né, lá em Florianópolis. E hoje a gente vai dar início a mais um curso da Semana Tecnológica, né? Esse curso vai ser ministrado pelo professor Cláudio, que está aí conosco. Graças a Deus deu tudo certo, né, professor? Depois do corre, depois do corre de hoje cedo. E eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat aqui, se o evento vai ter certificação. Vai ter sim, tá? Aí eu peço que vocês participem até o final, depois eu vou colocar aqui no chat uma lista de frequência e vocês vão só responder essa lista aí para a gente ver que vocês participaram para gerar certificação, tá ok? E é isso, eu vou dar agora a palavra, passar a palavra agora para o professor Cláudio, para estar falando do que ele vai apresentar hoje para a gente. Eu vou compartilhar, né, a tela. Ver se vocês estão enxergando ela. Não. Está compartilhando ainda, professor. Ainda não chegou aqui para mim, não. Apareceu? Deu certo agora. Apareceu. Beleza. Então, vamos lá, né? Bom dia a todos. Meu nome é professor Cláudio Henrique, eu sou professor pesquisador da Unitins. Tenho uma linha de pesquisa nessa área, que é na área de apicultura, onde a gente faz alguns trabalhos direcionados para trabalhar com própolis já há algum tempo. E atuo em outras áreas, né? Minha formação básica, eu fiz medicina veterinária e biologia, e estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da própolis, que é uma resina importante, que ela tem trazido tantos benefícios e há milênios, né, que o ser humano ele utiliza e trabalha com própolis, e cresceu muito nos últimos dias com o Covid. Chamou muita atenção foi o volume da procura do própolis, tanto própolis que é mais tradicional aqui no Brasil, na região em Minas, São Paulo, no Sudeste e no Sul, e tanto a procura também da própolis vermelha, que é extremamente promissora, e a nossa própolis aqui, a gente vem fazendo um trabalho com ela, para a própolis marrom. Ela tem também uma busca por extrato de própolis, tanto industrializado quanto o artesanal, que cresceu muito nos últimos anos. Bom, então, o nosso tema, né, produção, mercado, uso como alternativa preventiva no tratamento contra o Covid-19. E, recentemente, fizeram alguns trabalhos nesse sentido, utilizando o própolis como adjuvante no tratamento. Como a gente é professor, a gente sempre quer fazer uma retrospectiva para a pessoa entender um pouco mais sobre apicultura. A gente observa aqui as abelhas, né? Nós temos 20 mil espécies, né, de abelhas no mundo catalogadas. Acham que tem muito mais que isso, né? Os pesquisadores acham que nós temos um volume até maior. São 120 mil espécies catalogadas no Brasil, acham que chega em torno de 3 mil. Então, tem muito ainda a se trabalhar, a se pesquisar e descobrir, porque você também tem as abelhas que trabalham em comunidade. A gente é comum a gente entender a abelha, quando fala assim de abelha, a gente lembra da apis mellifera, né, que tem um ferrão, mas tem as melipônias que não tem ferrão, e tem as abelhas solitárias também, tem grupos de abelhas solitárias
que elas trabalham isoladamente, acontece fecundação, e elas se separam novamente durante sua vida. É bem interessante o volume também de abelha desse tipo. Aí, são 250 abelhas nativas sem ferrão que produzem mel, né? Porque é o grande maioria que tem a possibilidade de comercialização, além da apis mellifera. Mostrar aqui que ela apareceu, né, no Paleozoico, né, apareceram os insetos, e ela apareceu junto com as flores, né, porque as plantas antes de aparecer as abelhas, já existiam aparecer os insetos, e logo na sequência, as plantas antes, elas por esporo, né, que elas se multiplicavam por esporo. Aí apareceram as plantas com as flores, e essas flores trouxeram, né, algumas vespas que elas eram carnívoras, né? A gente chama carnívoro, que elas atuavam como predadoras, e essas vespas, elas simplesmente, né, com as flores, elas viram que achavam alimento com mais facilidade, e com isso aconteceu que elas se adaptaram, e eles acham que ela por exemplo, apareceu há 120 milhões de anos. Aquele tem surgido junto com o aparecimento dessas plantas, das flores, né, no período Cretáceo, né, 145 a 65 milhões de anos atrás. E você tem esse fóssil, curiosamente, ele está em âmbar. Âmbar é uma resina de uma planta, né, de um tipo de pinheiro, né? Essa resina com esse tipo de pinheiro tem esse fóssil. E interessante que foi em Mianmar, né, que isso aconteceu, que foram encontradas essa abelha, né, a mais antiga, tem 100 milhões de anos atrás, preservada em âmbar, e porque a maioria desse âmbar a gente encontra muito naquela região da Letônia, ali na Europa, numa região, mas esse é bem na Ásia. Chamou bem a atenção isso. E lembrando que o mundo, né, antes da separação dos continentes, na Pangeia, você sabe que existem teorias e tem também as hipóteses. Na separação da Pangeia, as abelhas também se difundiram, se espalharam pelo mundo e se adaptando, na questão da adaptação, lei do uso e desuso, e elas se adaptaram em uma grande... aqui no período Cretáceo, do Cenozoico, as abelhas que você tem hoje, eles se adaptaram, né, em grandes grupos se separando. E são muito diversos, né, a questão de luminosidade, temperatura, elas vão se adaptando a cada uma dessas situações. Aí a importância das abelhas, né, você parou para pensar o que aconteceria, né, se as abelhas simplesmente desaparecessem. A extinção deles é um pouco difícil, porque existe uma variedade muito grande, os insetos eles estão aí na Terra antes do ser humano, mas caso aconteça por problemas climáticos, um grupo delas comece a desaparecer, o planeta vai sofrer um desequilíbrio muito grande, né? A biodiversidade vai cair, vai diminuir a quantidade de alimentos, porque ela tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na questão elas são polinizadoras. Por serem polinizadoras, são plantas, né, responsáveis por 73% da polinização de plantas cultivadas. Agora, tem plantas que não precisam de polinização, por exemplo, tem umas que são essencialmente necessárias. Por exemplo, se não tiver abelha, você não tem maçã. Agora, se não tiver abelha, você vai ter milho, você vai ter trigo, porque quem poliniza milho e trigo é o vento. Aí tem características, e agora um percentual muito grande, né, que elas são 73% da polinização. E lembrando que ele é fundamental, né, para a alimentação humana. Um terço da nossa alimentação depende delas.
Então, tem algumas plantas como o girassol e outros que a abelha depende delas e de outras. Por exemplo, perdão, por exemplo, o maracujá mesmo, ele também depende muito dela, porque depende, é um tipo de abelha que ela chama mangangá ou gangambá. Cada região tem um nome diferente do mangangá, e ele é muito maior, ele consegue penetrar. Quando você não tem, você tem que fazer a polinização manual desse tipo de atividade agrícola. Aí tem questão do problema dos impactos ambientais. Nós temos o problema das queimadas, desmatamento, o uso de agrotóxicos em excesso, eles têm trazido muito prejuízo, principalmente para as polinizadoras. As abelhas, elas sofrem muito, principalmente esse tipo de pulverização de avião. Agora, quando você tem uma produção que você necessita, não tem jeito, você precisa utilizar ela para você pulverizar. Então, pulveriza no final da tarde, num período que as abelhas já têm recuado, quer dizer, a maioria já voltou para casa, nesse sentido. Agora, já existe algum tipo de cultura, né, que o pessoal precisa das abelhas e eles até contratam o pessoal que trabalha com apicultura para colocar as caixas, porque vai aumentar a produção significativamente. Então, você observa que você vai fazer uma pulverização com o intuito de aumentar a sua produção. Se você diminuir as polinizadoras, você também vai diminuir a sua produção. Aqui mostrando alguns alimentos que é 100% dependente, como ali a maçã, aí vem outros, né, pera, 90%, aí vem uva, 90%, aí vem outras, o pêssego, 48%, a laranja, 27%, aí vem outros, depende menos, né? Aí vem com 16%, 5%, e tem outras que não dependem de forma alguma. E tem uma característica interessante que de 75% dos alimentos que dependem da polinização, 85% desse serviço é feito pelas abelhas. O restante é feito por outras polinizadoras, como borboleta, morcegos e beija-flor e outros elementos da natureza. Lembrando que a abelha é tão importante para a humanidade que ela tem chamado a atenção, porque ela é diretamente proporcional onde a conservação do meio ambiente, onde está o equilíbrio na produção agropecuária, não tem equilíbrio, porque você precisa produzir, então a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Eu preciso produzir carne, eu preciso produzir grãos, eu preciso de um ponto de equilíbrio. E onde tem se buscado esse ponto de equilíbrio, você tem conseguido ampliar muito essa produção, e você observa que a abelha ela tem excelentes condições de você trabalhar ela dessa forma, porque ela vai te trazer. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem uma pergunta aqui, só um minuto. Sendo gravado. Perguntaram se estava sendo gravado. Está sendo gravado, sim. Aí você observa que o mundo se preocupa, né? E existe o Dia Mundial da Abelha. Aqui no Brasil existe até um Dia da Abelha também, que é um dia que foi estipulado pelos brasileiros. O Dia Mundial é 20 de maio. Aí eu trouxe essa reportagem antes de começar no assunto propriamente dito, que é a questão da produção dessa atividade pecuária, que é a apicultura, nessas questões relacionadas à questão do rebanho tocantinense, né? Aqui tem uma coisa que falou assim: o rebanho tocantinense tem alta de 7,6%, o valor da produção da pecuária chega a 825 milhões. E é a primeira vez que se fala na produção apícola, em mel. E, no caso, outros produtos apícolas não se fala aqui no nosso estado. Então, 0,27 desses 825 milhões, 0,27% foi produzido de mel, e são dados oficiais do IBGE. Então, você observa
que comercializou-se oficialmente, porque existe também um comércio informal, a gente sabe que é muito mais que se comercializou e se produziu no nosso estado, e o potencial é muito grande. Você vê que significou, movimentou 2.227.000 reais e é um volume já significativo na produção. Então, aí vamos falar da própolis, né? que é um produto apícola que pouco aproveitado aqui na nossa região, poucas pessoas trabalham de forma artesanal e a gente vê que não existe nenhum produtor cadastrado no Brasil. Inclusive, é impressionante que no norte do Brasil não existe nenhum produtor, mas é nenhum mesmo, produtor cadastrado para vender em alguma associação que exporta própolis no Brasil. Então, você vê que o volume de própolis ele se concentra no litoral, e no litoral nordestino e no centro-oeste, na região centro-oeste e sudeste, na região sudeste. Então, você vê que a própolis é uma substância resinosa, adesiva, balsâmica, elaborada pelas abelhas, a partir da coleta de produtos existentes em botões florais, gemas. Então, essas resinas das árvores, né? E no Brasil, a diversidade da flora fornece a existência de diferentes variedades de própolis, oriunda de uma mistura de plantas, né? Que leva cada região a possuir um produto diferenciado. Você observa que nessa situação, você vê que a própolis, né? Ela é uma mistura complexa, né? Formada de material resinoso, né? Coletada das... Deixa eu só organizar aqui, como a gente está começando, ver como é a questão entrar em contato com o Edivaldo, a questão de perguntas que tem algumas pessoas. Edivaldo, você está me ouvindo? Edivaldo? Estou ouvindo. Beleza. Aí, você tá com o chat, vendo alguma coisa, algumas perguntas, você vai anotar alguma coisa? Sim, a gente está vendo aqui, aí assim que tiver uma pergunta eu já passo para o senhor, tá? Ok. O senhor prefere que seja feita durante ou ao final? Não, porque às vezes o assunto pode delongar, se o aluno, se o participante quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, que fica um diálogo, fica um bate-papo, fica mais interessante. Beleza. Pode ser. Beleza. Tá joia? Beleza. Combinado. Aí você vê, né? Beleza, tranquilo. A própolis apresenta uma ampla atividade biológica, né, que é largamente utilizada na medicina tradicional, para o tratamento de infecções bacterianas, fúngicas, como anti-inflamatório, nas infecções do trato respiratório, antioxidante, imunomodulatório, quer dizer, também ajuda na imunidade, antitumoral também, e antiulceroso. Então, já existem alguns trabalhos e pesquisas nesse sentido também. Então, a gente observa que em situações empíricas, né, a população vem usando há centenas de anos produtos naturais que trazem benefício para o ser humano, e no caso aqui, a própolis é um deles que traz muito bons resultados, principalmente a gente trabalha com pesquisa, a gente observa a ação bactericida, fungicida, potente, anti-inflamatória, e também ajudando na imunidade. Aí vem aqui. Aí nós temos a própolis vermelha, né? Que é encontrada em quase todo o litoral, nas costas, em costas de rios nordestinos brasileiros, por causa dos mangues, né? Tem uma planta específica, né? Que é utilizado. E a própolis verde, que ela basicamente ela é produzida aqui, veja, segundo o estudo da Universidade Estadual da Unicamp, né? Sobre segurança alimentar, o Brasil é o terceiro lugar no ranking mundial, em termos de produção. As condições climáticas, geográficas, características vegetais fornecem esse sistema de produção. A vantagem do Brasil é que é uma própolis
limpa, uma própolis isenta de poluentes, uma própolis de alta qualidade, mas você observe que poucas regiões do Brasil produzem vamos dizer, movimenta esse mercado. Mesmo assim, a gente está no terceiro lugar no ranking mundial de produção. Então, a gente é um ambiente excelente de produção, mas a maior parte da produção concentra-se nessa região aqui, entre São Paulo e Minas Gerais, que é a própolis verde. Você tem vários tipos de própolis. A própolis marrom é a característica mais da nossa própolis, a que tem aqui no Tocantins, ela tem uma característica um pouquinho diferenciada. Aí você observa aqui. Aí você observa que o interesse internacional tem aumentado o extrato de própolis, né? Nesse contexto, né, o interesse deles é pelo valor agregado que ele tem e ele chama muita atenção. Ou seja, a própolis, você vai entender que 92% da própolis in natura consumida no Japão, que é um grande consumidor do nosso produto, a China também já entrou, outros países já entraram, a Europa, né, principalmente agora na época da pandemia, outros países entraram, eles consomem 92% de toda a própolis exportada é consumida no Japão. Então, observem que é um mercado em franco crescimento, e você observa que o preço é grande. Por exemplo, aqui você compra um frasco de própolis artesanal a R$12, você compra um frasco na farmácia na faixa de 12, 15, R$17 de extrato, e lá no Japão ele custa $110. Então, você multiplica isso aqui aqui no Brasil, você veja que um frasco que você compra aqui na faixa de entre 15 e 20 e poucos reais, você vê que é bem mais caro num país como o Japão. E aí você observa essa característica aqui. Em torno de 30 toneladas da própolis são produzidas em Minas Gerais. O Brasil produz em torno de 40 toneladas, ela produz 70% da própolis brasileira. Então, em torno de 70%. Então, se é 70%, os outros 30% são os outros estados, os outros 30%, é em torno de 9 toneladas por aí. Então, você vê, dessas 30 que Minas produz, em torno de 20 toneladas a 21 toneladas é do própolis verde. O restante é produzido a própolis marrom, e você observa que lá em Minas, né, a principal planta, né, que produz essa própolis verde é o alecrim do campo, também chamado de vassourinha, que lá é muito abundante naquelas regiões que chamam os Campos Gerais. Ele produz muito essa planta, e essa planta é responsável por uma produção significativa. Tem que lembrar uma coisa interessante: o Minas ela está em 10º lugar na produção de mel, e ela está em primeiro lugar, é o maior produtor de própolis. Ou seja, o produtor mineiro se especializou em produção de própolis, ele não se especializou em produção de mel, além de produzir mel, ele produz só 4 toneladas, em torno de 4 a 5 toneladas de mel mês. Aí você vê, vamos dizer que pode chegar a 40, 50 toneladas, é muito pouco. Eles produzem. A produção significativa de lá é concentrada na produção de própolis, que ele tem um mercado mais significativo. A CONAP, você pode entrar nessa Cooperativa Nacional da Apicultura, ela tem todos esses dados que podem te informar melhor. Então, você vê que Minas ela tem chamado muita atenção nessa questão da produção de própolis, e com o advento da pandemia, os produtos apícolas cresceram muito. Você observa que os produtores aqui da nossa região tiveram muita dificuldade de arranjar mais mel, porque os pedidos foram aumentados. Tudo que se produz hoje aqui no nosso estado vende com certa facilidade. O apicultor da região Tocantina, que envolve o sul do Maranhão, o sul do Pará e o Tocantins, e tudo Tocantins como um todo, de norte a sul do Tocantins, o produtor de mel aqui do Tocantins, ele viu de 2019, final de 2019, início do ano
para cá, os produtos que a gente utiliza na imunidade, na proteção e em tratamentos respiratórios, cresceram muito sua demanda. Então, você observa que o nosso estado está concentrada a sua produção, o nosso produtor, essencialmente produtor de mel. Os outros produtos apícolas, ele está começando a dar alguns passos gradativamente, mas ainda é incipiente, ainda é insignificante, é mais para atender a demanda local, na base de produtos artesanais, produtos caseiros, que o pessoal utiliza o própolis, quem tem conhecimento nessa área. Aí um exemplo de própolis vermelha, né? É um nicho de mercado muito promissor. A própolis vermelha tem propriedades medicinais comprovadas, né? Ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante, antitumoral. Isso tem chamado muita atenção dessa própolis vermelha. É um produto que está chamando a atenção dos países da Europa e o próprio Japão, que está de olho na própolis vermelha, porque tem chamado a atenção na sua capacidade de antioxidante, inflamatório, cicatrizante. Não que seja superior, cada um tem sua qualidade, vamos dizer, ela é melhor em alguns determinados tipos de doença do que a verde. A verde é melhor em algum determinado tipo de doença. É tanto que um trabalho que eu vou mostrar ao final foi um trabalho utilizando pacientes internados com Covid em um hospital. Esses pacientes, a empresa, ela fez um blend de própolis do Brasil. Ela pegou principalmente a verde e também própolis vermelha, própolis marrom, misturou essas própolis e fez uma padronização e criou uma miligramagem nesse trabalho. Então, você vê que o mercado, né, da própolis vermelha, dos manguezais, né, conseguiu obter o selo de indicação geográfica. Isso que é um importante. Você vê que aquela região de Minas Gerais, ela procurou os órgãos em propriedade, o INPE, né, de propriedade intelectual, e eles procuraram a questão da localização geográfica, ter o selo do direito de dizer que essa própolis é dessa região. Então, você vê que Alagoas, ela conseguiu a indicação geográfica que possibilitou ao Estado ocupar espaço no mercado. Por exemplo, se eu produzo própolis, qualquer outro apicultor aqui da nossa região trabalha com própolis e ele quer entrar no mercado, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, que é a questão da indicação geográfica. Porque essa indicação geográfica precisa de quê? Ele precisa de trabalhos científicos, ele precisa de certificação científica, a gente trabalhar também a questão da flora que tem aqui, aonde é que eles estão buscando a resina para produzir essa própolis, e a gente sabe que aqui no Tocantins é uma condição, nós temos aqui na região de Araguaia uma condição especialíssima em relação a essa produção. Aí você vê, ela possui essa denominação, pois a seiva de uma planta chamada rabo de bugio, que ela é do mangue, onde a própolis é retirada, ela é vermelha, essa substância vermelha que a abelha retira, principalmente do litoral, para facilitar. Bom, o mercado da própolis, aí no caso, na diversidade, você vê a oportunidade, a falta de produção para atender o mercado consumidor, de grande porte, né, o desconhecimento de alternativas de venda, alta taxa de impostos, qualidade dos produtos que não atendem exigências do mercado consumidor, também tem que isso. Você produz, você tem que ter qualidade, você tem que atender o mercado consumidor. Então, todas essas questões que são a falta dessas alternativas de venda, então, atrapalha um pouco o produtor a entrar nesse mercado. Então, quando ele começa na apicultura, principalmente aqui na nossa região, ele vai principalmente já pensando em mel, e se aparecer algum outro subproduto, é lucro para ele. Ele não vai pensando, entendeu? Eu vou colocar um apiário aqui, esse aqui eu vou trabalhar só com própolis, que eu vou ter um mercado para isso. Aí vem as oportunidades. Apesar da identificação do mercado externo, né, da própolis vermelha,
no caso a marrom também, que é da nossa região, devido só à elevada demanda, o preço pago ao produtor, o setor ainda não possui estrutura formada e fortalecida para explorar ela completamente. No caso de Minas Gerais, já tem o CONAP, que é mais fácil para eles, já trabalham com a parte de exportação, então tanto que no CONAP tem essa cooperativa mineira, ela tem membros em vários outros estados do Brasil, porque ela já sabe o caminho para você trabalhar e vender o seu produto. Entretanto, esse fator trouxe uma oportunidade de negócio para empresários que possuem condições de investir e profissionalizar a produção de própolis vermelho, no caso, nossa marrom. Lá também eles têm um problema sério, que a própolis vermelha tem chamado a atenção, a produção, mas não tem muito investimento nessa área, ainda é pequena a produção, incipiente, para comparar com o que já acontece em Minas Gerais em quantidade de toneladas. Aí vem, outra coisa de mercado, a ausência de uma marca forte no setor, que resulta no mercado bastante pulverizado, que isso é bom também, por outro lado, que ele é mais pulverizado, com diversas marcas concorrentes. Isso por um lado é bom, porque você pode entrar no mercado, ele ainda tem espaço para você concorrer, e você também pode chegar a dominar e ser forte nele. A criação de uma marca como diferencial é importante. Por exemplo, a ideia nossa é certificar a própolis aqui nessa região de transição, que é o Ecoto do Cerrado Amazonas. Aí existe um espaço bastante amplo para fornecimento de marca, independente do mercado. Esse fortalecimento ele vai ter atendimento de demanda do mercado, consumidor, em alta qualidade e preços competitivos. Não é só a instituição de pesquisa, de ensino e pesquisa, trabalhar nesse sentido. Ele também tem que trabalhar nesse sentido. Mas os produtores têm que também se organizar em associações ou cooperativas e tentar também criar um canal de comercialização, que isso seria bem importante. Aí você vê, o mercado, de acordo com o Lopes, o preço da própolis depende da qualidade, origem botânica e o mercado que se destina. Ou seja, a ação biológica comprovada também interfere no preço do produto. Ou seja, você pega uma própolis aqui da nossa região, você tem que ter pesquisa científica comprovando. Se você entra na internet, eu tive uma surpresa, que eu estava observando, você tem trabalhos científicos da própolis de Minas, da própolis de São Paulo, você tem trabalhos na própolis vermelha do litoral nordestino como um todo, e você tem alguma coisa da própolis marrom, mas aqui no norte do Brasil, os únicos trabalhos que está tendo, por enquanto, que eu encontrei, são os nossos que a gente tem feito aqui, na Unitins, na Unitepac. A gente tem feito um trabalho em parceria. A Unitepac abre os laboratórios e a gente tem feito os trabalhos com a própolis aqui também no Unitepac, e tem feito também através da Unitins, que a gente começou já há algum tempo atrás. Aí você observa que esses trabalhos científicos precisam comprovar. Se ele comprova que ele é bem, ele age bem e age com qualidade, então você observa que aí o preço fica diferenciado. Aí você vê que ele é utilizado basicamente em doenças respiratórias, otorrinolaringológicas, adjuvante de vacinas, é capaz de aumentar a resposta imune. Então, tudo isso tem sido provado em trabalhos científicos, não só aqui no Brasil, como no exterior. Mas os trabalhos brasileiros também têm mostrado que ela é extremamente eficaz contra fungos e bactérias e também no sistema imunológico dos pacientes. Bom, as empresas que comercializam o próprio no Brasil encontram-se, isso aqui foi uma observação, no sul e sudeste, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, aí quando você vai para o Nordeste, aí observou-se que no Nordeste fizeram um levantamento, em Alagoas tem 50 produtores
de própolis que estão no mercado. Os outros produzem de forma artesanal, ou faz uma raspa, ou faz não faz uma produção como deveria ser feito dentro de toda a técnica, utilizando os coletores de própolis inteligentes, as CPIs. E aí, de acordo com a Emater, né, de Minas, né, a demanda mundial do próprio brasileiro tem crescido nos últimos anos e as exportações se expandiram para o Japão, China, Coreia, Estados Unidos, países europeus, pois a própria brasileira é reconhecida mundialmente e de boa qualidade, por isso que ela está no terceiro lugar mundial de produção. Nesse contexto, subiu uma demanda muito grande de própolis. Tem outros países que produzem bastante própolis, mas a nossa tem uma qualidade diferenciada que ela não tem metais pesados e outras coisas, porque você sabe que a abelha ela pode até buscar resina em outras coisas, até em tinta, em outras, vamos dizer, em produtos que o ser humano utiliza na construção civil. E também na natureza, levando metais pesados, essas coisas. A nossa não tem esse problema. Bom, aí o mercado da própolis no Tocantins, né? A própolis do Tocantins, o não aproveitamento de todos os produtos oriundos da apicultura, né? A exemplo da própria falta de um programa eficiente de capacitação dos apicultores, de agregação de valor aos seus produtos, assim como a falta de uma cultura empresarial. Já está se fortalecendo muito a cultura empresarial nos apicultores do Tocantins nos últimos anos. Eu comecei a trabalhar com apicultura, pesquisa dentro da apicultura, na produção do própolis, e aí observei a cadeia produtiva do mel, e observando a cadeia produtiva do mel, trabalhando nessa área que voltada à produção de própolis para a saúde, a gente observou que os empresários mudaram muito dos últimos 15 anos para cá, que eu comecei a mexer nessa área. A gente observa que o produtor ele começou a se profissionalizar, ele começou a fazer um trabalho diferenciado e já está se organizando mais. Você tem grupos e associações, você tem a Federação Tocantinense de Apicultura, então vê que tem evoluído muito nessa questão da produtividade. Mas ainda falta políticas públicas que estimulem mais a produção desse produto. A exemplo, essa própolis é uma própolis aqui, produzida aqui em Araguaína. Essa imagem aqui são umas imagens minhas. Aí você vê, né? O que precisa, né? Na diversidade ter oportunidade. Que oportunidade? Pesquisa e desenvolvimento, né? Capacitação do pessoal. A gente tem trabalhado também, a Unitins tem trabalhado junto com outras universidades para capacitar, aumentar a capacitação dos produtores dentro dessa atividade pecuária que é a apicultura. Outra coisa importantíssima que a gente está buscando é obter o selo de indicação geográfica que possibilitará ao Estado ocupar espaço no mercado nacionais e internacionais. E a gente precisa de engajamento nessa área da produção de própolis, porque é um ou outro que produz. A gente fez um trabalho aqui em mais de norte a sul do Tocantins, um trabalho de pesquisa bem interessante, e a gente fez um trabalho capacitando e levando, fez a introdução de uma tecnologia, que é esse tipo de coletor de própolis, a CPI, o coletor de própolis inteligente, e esse tipo de CPI a gente procurou um de baixo custo, que fosse fácil de manusear e de compreensão, facilidade. Então, você só substitui a melgueira, existe o CPI também no ninho, mas ele funciona melhor na melgueira, que afeta menos aquela colmeia. Então, você observa que você sempre tem os prós e os contras quando você trabalha nesse sentido. Então, a gente fez um trabalho aqui no nosso estado, de norte a sul, do Portal do Jalapão ao sul do estado, a parte central e aqui no norte do estado, então, inclusive até o Bico do Papagaio. Então, a gente fez a introdução de uma tecnologia que seria a CPI,
nesse modelo aqui, que é o coletor de próprios inteligente. Esse foi um trabalho que a gente fez, e mostrando uma coisa interessante que nos chamou muita atenção. Você tem no nosso estado algumas áreas que é cerrado especificamente, e outras áreas que é floresta amazônica, quase que especificamente, e você tem a parte que é o ecótono, uma região ecotonal, que vocês estão vendo aqui, essa região de transição. Essa é como se fosse uma coxa de retalhos. Você está na região de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Aí você tem aqui a região de Araguaína, Bandeirantes, Xambioá, outras regiões ali para o lado de Nazaré e outras regiões, que você observa que a Araguaína, Nova Olinda, Bandeirante, e todas essas, Arapoema, essa região, o própolis dela chamou muita atenção, principalmente nos resultados da ação antifúngica e bactericida, fungicida e bactericida. Foi um resultado excepcional e expressivo. Agora, tudo depende de uma série de condições, como foi colocada a CPI, o tempo de colheita, se deixou muito tempo no campo, colheu corretamente, acondicionou corretamente. E tem toda uma série de técnicas que a gente tem que fazer para evitar que essa própolis tenha problemas e você tenha um produto de qualidade. E ela deu um resultado fantástico. A própolis da nossa região tem chamado muita atenção a nós, pesquisadores, que ela tem dado bons resultados, então a nossa tentativa é de fazer essa aqui, a certificação de uma indicação geográfica da própolis do Tocantins, aqui nessa região ecotonal, para que a gente tenha esse selo. Com esse selo a gente ganha o mercado e começa a vender essa própolis, e também o engajamento, né, do produtor da nossa região, que ele goste e que ele trabalhe. É só gostar de ter lucro. Então, se você já tem a apicultura, já tem o mel como principal produto, você pode agregar muito valor na sua produção, ampliando o leque de oportunidades. Já fazemos trabalhos com outros segmentos, mas o foco no momento é o própolis. Adotando técnicas de procedimento relativa a simples, né, de baixo custo, o produtor pode obter um produto de boa qualidade, conservá-lo em condições adequadas e comercializá-lo com facilidade. E isso é o que importa. Aí você vê, conforme o anexo 4 da Instrução Normativa número 3 do Ministério da Agricultura, a conceituação com produto oriundo de substância resinosa, gomosa e balsâmicas colhida pelas abelhas e brotos, flores e exudatos de plantas, né, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera, pólen e elaboração do produto final. É interessante também a questão da época que você tem que colocar a CPI. É muito importante você saber que época colocar. Você tem que colocar principalmente no auge das floradas, porque é onde a abelha precisa menos. Se você coloca no final, num período que é mais complicado para ela, ela vai ampliar o volume de cera naquela própolis. Ela pega menos resina, ela precisa de produto para fechar aquela fresta, ela amplia o volume de cera. Isso aí já é um resultado de um trabalho nosso. A produção e utilização da própolis, né, pelas colmeias, pelas abelhas na colmeia, né? O que ela faz? A abelha coletora são especializadas nessa função, dependendo da fonte encontrada, desenvolve habilidade específica para a coleta da própolis, né? De forma geral, as abelhas raspam as substâncias resinosas encontradas em várias partes da planta, com a mandíbula, né? Manipulam com as patas em condições nas corbículas. A corbícula é aquela área que ela coloca também o grão de pólen. A coleta do pólen é bem semelhante à coleta do pólen, do própolis. Ela faz muito semelhante, ela coleta e engancha ali na corbícula, como se fosse, né, levando um pouco de pólen também. Bem interessante saber disso. Aí, esse fator que influencia na produção. Essa foto é de um trabalho interessante de uma empresa como extensionista rural. A gente sempre tem... Eu fui extensionista rural, meu primeiro emprego foi na Emater, do Piauí,
e a gente conheceu a região e a gente observa que nós temos empresas, organizações estaduais de pesquisa, né, que também trabalham nesse sentido, e a gente observa que a EPAGRE, né, que é a empresa de pesquisa de Santa Catarina, ela fez um trabalho bem interessante. Essa foto, eu não sei se é deles ou não vou encontrar na internet. Essa aqui é uma abelha coletando resina desse alambrado aqui, desse portão aqui de pintado com tinta. Então, ou seja, ela vai levar essa tinta e vai contaminar a própolis. Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Coletando tinta de alambrado e outras resinas artificiais. Como eu falei para vocês, perto da cidade, aqueles apiários que estão muito próximos a centros urbanos, tem esse problema que a própolis pode ter contaminantes. Ela pode ter metais pesados. No caso aqui, tinta, ela tem chumbo, tem tinta aqui, principalmente essa tinta de ferro, né? Ela precisa dessas fontes. Aí, outros exemplos aqui são esses aqui, como vocês estão vendo aqui, né? A preservação e plantio de espécies vegetais, né? Aí eu trouxe esses exemplos, né? O agricultor precisa observar e tentar descobrir quais os possíveis plantas que fornecem matéria-prima para as abelhas, né? Pesquisa identificando a origem botânica, que é um dos trabalhos quando, por exemplo, foi feito em Minas Gerais, o selo de identificação geográfica, foi feito em Alagoas, o selo de identificação geográfica. Aí aqui você vê alguns exemplos, né? Você tem aqui, pois não. Alguém quer falar? Aí você tem alguns exemplos, né? O pinheiro, né? Você tem plantas como o alecrim do campo, você tem uma série de outras plantas. Aqui são os exemplos para vocês entenderem que a araucária, naquela região no sul, aí você observa que ele também é importante, a vassourinha, né? Que essa vassourinha que é o mesmo alecrim do campo. Você vê que tem vários desses aí, que esses são alguns exemplos, que produzem excelentes resinas que a planta. Apesar disso, aí você observa que a pesquisa ainda está muito aberta, muito ampla, principalmente na área de produção e na área também focada na saúde humana e animal. Aí você, apesar disso, né, a maioria das plantas ainda não foram identificadas, né, principalmente em regiões de grande diversidade floral, como a nossa, que é uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Você tem árvores do Cerrado, você tem árvores da floresta amazônica, que ali se misturam e ela vai pegar resinas de ambas. A resina da própolis só do Cerrado tem uma característica, é só das plantas exclusivas do Cerrado, e da floresta amazônica só as plantas exclusivas da floresta amazônica. Mas na área de transição, como é no Cerrado do Amazonas, onde Araguaína existe, que nós estamos na área de transição, então você observa que é bem interessante essa situação, porque ele vai pegar de várias plantas, por isso que eu considero a nossa própolis uma própolis diferenciada. Aqui mostrando, né, algumas plantas, né, com esse excelente fonte de matéria-prima, mostrando, só dando um exemplo de uma abelha colhendo própolis, tendo a resina de uma planta, né? Aí você tem as técnicas de estímulo aos coletores de própolis. Tem técnicas bem primitivas, né? O camada só pega a tampa e põe um calço na tampa. Aí põe um calço na tampa e a abelha tende a fechar. Aí são técnicas que ele vai precisar raspar, e com essa raspa, quando raspa, você pega sujidade, você pega resto de madeira. Tem um trabalho que nós fizemos aqui com a própolis raspada e a própolis feita na CPI. A diferença é significante. Esses trabalhos estão publicados, né? Se tiverem interesse depois, a gente pode depois disponibilizar. Mas eles estão publicados. O pessoal, quando raspa, é uma própria de péssima qualidade. Isso é um jeito de colheita que facilita a
a entrada de outros insetos que atrapalham um pouco. No caso da CPI, não, o posicionamento facilita muito a questão da defesa. As abelhas estão fechando rapidamente e elas, além de se proteger, também ela está no posicionamento de defesa, porque você, quando coloca, você tem que tirar um dos quadros, né? Além das impurezas, né? E aqui é usando coletores móveis no interior da colmeia. Já existem outros tipos, né? Esse é um tipo de coletor no interior da colmeia. Os coletores podem ser trocados, né? E a própria retirada posteriormente em ambiente adequado. Isso é uma vantagem, porque você já leva, não colhe no campo. Dependendo do tipo de coletor, o custo às vezes vai aumentando. A desvantagem, dependendo do coletor, na exemplo moldura, né? São criados espaços extras no interior da colmeia, onde a abelha eventualmente constrói favos. Essa no interior da colmeia tem essa desvantagem. Ela vai começar a construir favo e encher de cera, e essa própria não vai ter boa qualidade. Vai aumentar a mão de obra, o apicultor precisa estar bem na colmeia para retirar o coletor, então é um pouco mais complicado. Quando é só na parte externa, você retira e fecha, ou retira e coloca outro coletor, uma facilidade muito grande. Esse é o de moldura. Esse aqui é uma moldura que fica também acima da tampa, ou pode ficar entre a melgueira e o ninho e a melgueira, ou entre as melgueiras. Essa aqui é a abertura lateral. Essa é uma abertura lateral improvisada. Você viu que o cara fez ali na maquita mesmo, deu um corte ali para produzir própolis. Ele cortou de qualquer jeito. É um tipo de... É bem similar ao CPI, mas o CPI ele é mais bem organizado, que ele fica com uma situação diferenciada, né? A desvantagem é que as aberturas permanentes dificultam o transporte, o manejo das colmeias, porque aí você não pode fechar, não pode no período que ela não está produzindo, você não pode colocar o tampão. Nesse caso aí fica um pouco mais difícil de trabalhar. Né? Desvantagem, a colheita precisa ser efetuada dificultando as condições de trabalho higiênico. Mas isso aí é uma coisa que pode ser superada. Você leva o equipamento, você leva uma caixa térmica, você leva um local de acondicionamento, então você vai e faz o corte e trabalha bem. Isso aí já são outros coletores, né? Esse é um dos mais recomendados. Ele fica na lateral também da melgueira, de baixo custo, fácil manejo, melhor proteção, a qualidade do própolis, né? Os quadros do própolis podem ser retirados e substituídos sem precisar, ou seja, o quadro de própolis retirado sem precisar abrir a colmeia. Você pode acondicionar em uma caixa própria, né, térmica também, e, se for necessário, para um ambiente muito quente, como aqui nós vivemos um ambiente quente, e você transporta com mais tranquilidade para evitar essa caixa fechada, para evitar sujeira, poeira da estrada e outras coisas que contaminem, e, num ambiente adequado, você faz a colheita dessa própolis. A impede, após o período da produção, né, as aberturas podem ser fechadas, né, com a substituição dos quadros móveis por uma tampa de madeira perfeitamente encaixada. A retirada da própria dos quadros, né, em tiras permite a classificação por tipo, né, permitindo atender melhor a demanda do mercado. Principalmente quando a gente vai vender, a gente vende aquelas tiras que, como vocês já devem ter visto, as imagens. Aqui um exemplo que a gente fez, isso aqui é um trabalho nosso, foi feito agora em 2020, a gente fez a localização geográfica dos apiários, aí colocamos o coletor de própolis inteligente e fizemos o acompanhamento. Primeiro você a identificação do apiário, depois a introdução, aí escolhe, na identificação do apiário também tem um procedimento que é padrão, você tem que procurar, você faz uma revisão nas caixas, você observa qual delas tem mais produção de própolis, qual delas tem mais própolis, tem mais aptidão. Você vê que tem delas que tem muito pouco própolis e é uma caixa bem populosa. E você vê que tem umas que tem bastante própolis. Então, aí você já
já coloca a CPI naquelas que tem bastante aptidão. Se você é produtor de mel, né? Você está começando a entrar nesse ramo. Agora, quando você é produtor só de própolis, então você já dá o foco em cima da produção de própolis de outra maneira. Aqui é o apiário que a gente escolheu e fazendo a colocação. Aqui, nesse nosso, ele tem, você vê que ele é totalmente fechado, aqui na lateral, mas ele tem essas tábuas com cerca de 2 centímetros, aí você vê a cada uma delas aqui, aí você deixa ela totalmente fechada e você vai retirando uma por uma, e elas vão fechando gradativamente. Aí você prepara, introduz, você faz a transferência dos quadros da melgueira simples para o CPI, observando que a gente deixa um quadro a menos, né? Para ter questão de mobilidade, está sendo feita a transferência. Aqui é acompanhamento, né? Você vê que ela teve a primeira tabuinha foi retirada, ela fechou rapidamente, né? Ela fechou isso em torno de 5 a 7 dias, até mais, dependendo da época do ano, leva mais, leva 10 dias, em torno de 10 dias, mas ela às vezes leva menos para fechar. Aí depois a gente fez, aí aqui eu estou fazendo um corte para fazer a retirada, fiz só um corte, não retirei própolis, não fiz colheita, e na sequência eu tirei a outra tabinha, aí ela vai fechando. Deixa eu ver. Isso. Foi realizada a avaliação da produção, né, após 10 dias da retirada do primeiro módulo. Aí você vê que ela fechou e ainda está sendo feita a retirada do segundo, né, módulo do apiário. São várias caixas. Fazendo a mesma coisa, fazendo a retirada dos módulos. Aí, na sequência, aqui foi feita a retirada do outro módulo, aqui é a imagem da retirada, está fechado, em cima. Depois, já com o segundo módulo, você quer uma foto com flash, você quer a mesma caixa, só está com uma cor diferente, porque foi retirado, era questão de luminosidade. Aqui é uma outra, e aqui foi, que é de um lado e do outro, aí foi retirado, ela fechou, já, aquela começando a fechar, ela fechou totalmente após passados os dias. Na sequência, essa aqui foi feita uma retirada da própolis. Nessa caixa eu retirei só de 2, elas fecharam só de 2, e nessa outra aqui, ela era uma caixa que nesse período, eu não forcei muito. No caso dessa aqui, eu só retirei 2, e nessa aqui, eu retirei as 3, era uma caixa bem forte, e ela fechou com uma rapidez muito grande, fechou até mais rápido que a outra, e você observa que ela fechou totalmente, decorrendo mais 10 dias. A desvantagem da estrutura padrão da melgueira, precisando de manejo adicional, né? No caso da apicultura migratória, né? O processo de movimento para funcionar, o sistema padrão, das medidas precisam ser obedecidas. Aí você tem regiões onde existem predadores, né? Coati, os inimigos naturais, você tem que tomar cuidado, porque o local onde tem a CPI facilita que eles façam o ataque, né? Precisa ser retirado o castigo da melgueira devido ao espaço, né? Nas 2 laterais da melgueira, para que o sistema funcione. Mas ela tem dado a gente tem que mostrar vantagens e desvantagens. A gente não pode só dizer que é só vantagem, mas que todas elas, todos os tipos de coletores que a gente experimentou, no nosso, nesse caso aqui, desse tipo de CPI, ele tem trazido benefícios, e o tempo de sua vamos dizer, revisões, ele
é melhor. Por exemplo, tem delas que você tem uma janela, você vai abrindo a janela gradativamente e tem que fazer visitas mais corriqueiras. Então, você precisa ir mais vezes ao apiário. Então, você pode associar essa questão da própolis às suas revisões normais. Agora, tem que ampliar um pouco. Se você ia no apiário fazer revisão quinzenal, você tem que ir uma vez por semana. Aí você tem que ampliar. No caso aqui, é um detalhe, né, para mostrar a vocês, essa fabricação e preparo e manejo de coletores, aqui mostrando as medidas, né, como é que ficou, bem organizadinho, a maneira que você trabalha, a retirada da madeira, a colocação, isso é mostrando aqui um tipo de coletor, não é a nossa você tem que fazer retirar os cortes das 3 tabinhas que você vai tirando, você tira o primeiro módulo, que são os módulos, esse aqui é um outro tipo de coletor, aquele que é esse coletor que a gente chama de caixilho coletor, né, de própolis. Esse caixilho se encaixa exatamente no local, você retira e quando você precisa fechar, você coloca o tampo para facilitar. Aqui também uma característica que você pode também utilizar é você colocar uma fita adesiva. Nesse caso, você precisa aguardar que você coloca uma fita adesiva de 50 centímetros, você não colocar imediatamente. Se colocar a fita adesiva, é necessário que você deixe secar para que as abelhas não vá aderir ali e morrer abelhas ali sem necessidade. Você coloca, você prepara o caixilho, deixa ele prontinho ali, coloca a fita e deixa ele esperando um tempo para poder esse caixilho com essa fita secar. Isso aí também facilita a questão da sujidade, porque essa claridade a abelha percebe e ela vai fechando gradativamente. Essa é uma das opções de produção, você coloca a fita para colocar para a produção. Há produtores que não utilizam a fita. Tem que ver. Isso aí é uma colheita, como eu falei para vocês, você coloca uma caixa. Eu preferencialmente, eu prefiro, como eu fiz a minha colheita lá, eu prefiro uma caixa térmica, porque você tem tampa e não tem sujidade. No caso aqui, ele, além da caixa térmica, ele colocou em sacos plásticos. Ele também coloca em sacos plásticos, mas coloca na caixa térmica, para também evitar variação de temperatura. Aí, após a retirada, é um período de entre-safra, um período que não é de florada, então você retira, fecha, para evitar aquele... Isso aqui é uma maneira, isso aqui é uma foto de uma empresa, numa cooperativa, né, onde o pessoal leva os caixilhos, eles todos prontos para uso, e também quando eles chegam, é a maneira que eles deixam arrumadinho, no local específico, né, fechado, para evitar contaminação, e você vai colhendo aqui e separando essas tiras de própolis, fazendo a retirada e acondicionando no local correto. Aí, a classificação, aí está aqui, a frequência da colheita nesse negócio. Desculpem aqui que esse slide aqui eu acho que desconfigurou um pouquinho. Frequência da colheita e proteção do coletor. Aí você classifica por tamanho dos pedaços de própolis, quando você está tirando, aqui ela está tirando, classificando as tiras, quando esses pedaços menores ela vai separando, você aproveita tudo, né? A origem botânica, né, quando é conhecida, no caso da própolis vermelha, própolis verde, vai separando, características físicas, como cor, consistência, você tem uma tabela, né, que você vai organizando nesse sentido. Quando ela é mais resinosa, que é mais grudenta, precisa ser separada. Características organolépticas, que aí tem a questão
o odor, sabor, então, todas as características consideradas, principalmente o aroma, né, que é típico, tem que ser tipo de própolis. Classificar pela origem botânica, quanto a origem botânica é conhecida essa classificação, torna-se particularmente interessante para a valorização do mercado. Exemplo, é próprio do aroma característico, né? Que é do alecrim, de outras plantas, você tem um cheiro, um odor característico dessa própolis. Nesse caso, é a estufa de secagem, né? Apesar de ser composta basicamente de resina, né? Você tem que colocar ela em secadora, né? Para evitar o crescimento de micro-organismos, principalmente fungos ou bolores. Agora, o ideal é que você também coloque essa própolis em um freezer antes de fazer esse tipo de procedimento. Por que colocar no freezer? Porque você vai evitar qualquer tipo de traça, qualquer contaminantes de algum tipo de traça ou de outros insetos que tem ou qualquer outro tipo de contaminantes. Quando você deixa no freezer a menos 10 graus por 24, 48 horas, você evita qualquer tipo de contaminantes que você vai armazenar, e se você tiver contaminantes de outros insetos ou traça, por exemplo, se você deixar a própolis armazenada, ela vai crescer ali. Mas, no caso, você colocou no freezer, você evita esse tipo de problema. É uma tática que se utiliza também. Pega a própolis, você pode conservar ela no freezer, coloca ela no freezer e depois coloca no secador. A secagem com circulação de ar, né, temperatura entre 20 e 30 graus, é colocada em bandeja, camada mais 5 centímetros, em peneira assim, né, para secar em pedaços pequenos. Tem uma característica também que quando a gente vai em determinadas situações, você faz e armazena porque para não perder suas características. Aí depois de seca, né, ela vai ser acondicionada dessa forma, identificou, colocou, e você pode também conservar em potes de plástico, né, hermeticamente fechado. E o ideal é que essa própolis tenha passado pela questão do freezer e tenha passado no secador, e depois você guarda ela para ser armazenada. Ok? Bom, o desenvolvimento de pesquisa nas últimas décadas tem comprovado que a própria brasileira possui propriedades terapêuticas, tem atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, antifúngica, cicatrizante, antioxidante e até mesmo antiviral. O campo de aplicação é bastante vasto. Esse potencial tem sido explorado cada dia mais. Você observa que você não vê própolis só utilizando para problema de garganta, você vê que a indústria de cosméticos está utilizando. Você tem própolis em sabonetes, você já tem artesanais, tem alguns grupos de produtores que a gente assistiu, que a gente deu essa orientação também, a gente fez na questão de produtos artesanais, sabonetes, shampoos, pomadas, cicatrizantes, e tudo isso eles têm feito de forma artesanal e vendido no mercado local, mercado aqui no Tocantins mesmo. E aí você observa que aí o cara, mas o que é que tem no própolis? Olha, se você for analisar, já foram identificados mais de 300 componentes diferentes, e há uma certa variação dependendo da flora e dependendo da região, dependendo do clima. Então, você vê que há um componente básico da própolis, mas você vê que tem mais de 300 componentes diferentes, que você, agora, principalmente, o principal ação são os flavonoides, que têm trazido bons resultados, principalmente a nossa própolis. Ela tem alguns trabalhos científicos nossos que a gente tem provado que ela, às vezes, é 3 vezes maior do que os requisitos do Ministério da Agricultura. Nós temos uma própolis com uma excelente qualidade. Não é só fazendo propaganda, não, é porque ela é boa mesmo. Bom, na medicina, né, o uso da própolis para o tratamento de infecções do aparelho respiratório, trato digestivo, no atendimento dermatológico, regeneração de tecidos, eczemas, cicatrização de feridas, por exemplo, pé diabético, tem alguns trabalhos nesse sentido, alguns trabalhos na estomatoterapia,
Tem muitos trabalhos interessantes que eles têm conseguido resultados fantásticos. Queimaduras, né, micoses, infecções da mucosa bucal e principalmente, por exemplo, aqueles pacientes que, além do problema na mucosa, tem o pessoal que usa prótese, né? E o pessoal que usa prótese dá muito cândida, às vezes dá muito candidíase oral. E você utiliza própolis, ela resolve com uma rapidez e com uma facilidade impressionante. Tanto que tem um trabalho nosso que a gente fez os discos com os aulos, a gente utilizou fluconazol, itraconazol e cetoconazol. E a própolis a 35% e 45%, ela oscilou entre 35% e 45%. Tem outros que a gente usou menos, outros mais, mas ela deu um resultado, a de 35%, superior a esses fungicidas tradicionais, que é utilizado na alopatia, né? A ação de muitas próprias sobre a regeneração da renovação dos tecidos, né, juntamente com suas características bactericida, fungicida, fornece muitos benefícios, diversas aplicações em cosméticos, que o pessoal tem utilizado bastante, principalmente rejuvenescimento, também tem alguns usos. Não sei se a indústria, os cosmecêuticos, a indústria de cosméticos já está enveredando por esse lado. Outra coisa também, estudos são bastante positivos, tanto para seres humanos quanto na veterinária. E tanto que você utiliza cobaia, né? Sempre se utiliza cobaia antes de utilizar nos seres humanos. O pessoal acha até meio desumano essa questão de usar cobaia, mas o fim é muito importante. Você utiliza... aí o uso da própolis na medicina veterinária também tem crescido, como na medicina humana, mais na medicina humana que na medicina veterinária, mas ela também está pegando essa carona nesse tempo, porque estão se utilizando própolis para produtos, tratamentos anti-inflamatórios, e também já está se utilizando na ração animal, colocando alguns própolis, a quantidade de própolis na ração, além de utilizar dessa forma como pomadas, extratos etanólicos, tem hidroalcoólicos, você também está utilizando na alimentação. Então, tem alguns trabalhos feitos também na criação de aves, na criação de alguns animais, bovinos, caprinos, tem utilizado e tem tido alguns resultados interessantes na questão da imunidade e na questão do desenvolvimento desses animais e a diminuição de problemas, principalmente problemas respiratórios. Que é um problema sério, né? Principalmente quando você usa o animal em confinamento, né? Tanto aves como bovinos, eles têm muito problema respiratório. Aí os extratos da própria são utilizados ainda como alimentos... eu me adiantei, né? Mas estava nesse slide aqui, como produtos alimentícios, né? Atribui essas características microbianas, antifúngico, antiviral, podendo substituir substâncias sintéticas. Outros objetivos é conferir aos alimentos características benéficas à saúde. Por exemplo, você adiciona o própolis em determinados alimentos e ele também traz benefícios para a saúde. Além de se alimentar, você traz benefícios para a saúde, tornando, a gente chama de alimentos funcionais. Também um segmento da indústria alimentícia e farmacêutica que estão utilizando própolis em alimentos e tornando esses alimentos funcionais. Então, você tem uma gama de opções de venda do produto, então você tem um mercado muito, muito grande. Eu tinha colocado a observação, eu achei que não estava aí, adição na alimentação de ração de vacas leiteiras, principalmente, e de frangos. As vacas leiteiras têm diminuído os problemas relacionados às doenças das glândulas mamárias. E, no caso dos frangos, os problemas respiratórios, os problemas relacionados à questão do confinamento desses animais. E a resistência deles tem aumentado. E a tendência e perspectivas, né? A produção de própolis na apicultura racional, seja
forma complementar ou de forma especializada, pode vir a se tornar uma importante fonte de renda, né? Principalmente a renda para o agricultor familiar, o apicultor tocantinense, que a maior parte dos apicultores do Tocantins ainda não existe aquele apicultor. Tem uns que já estão se destacando, estão tomando um vulto maior, principalmente na produção de mel. Tem uns que estão se especializando, tem uns que estão se profissionalizando de tal forma que nós fizemos um trabalho, na época que a gente iniciou o trabalho, que a gente foi um trabalho aprovado no CNPq, que é a apicultura como instrumento de transformação da agricultura familiar, trabalhando com agricultores familiares. E a gente fez um levantamento socioeconômico então, antes de começar o trabalho, e depois fizemos um segundo momento, ao final do projeto, que foram vários anos. Nós observamos que houve um aumento de 61% das pessoas que passaram a ter a produção de mel como principal, ou seja, a apicultura como um todo, e própolis também, como principal atividade, porque a produção, quando a gente começou, a principal atividade deles era a agricultura, e a maioria deles passou a ter a apicultura como principal atividade e as outras como atividade secundária. Isso chamou bastante atenção para você ver que agrega valor e, se você se dedica, você tem bons resultados. A apicultura, ela te traz bons resultados. Em trabalho de pesquisa, confirma que a própria possui grande potencial e aplicabilidade na indústria farmacêutica, na área de saúde e de cosméticos. Esse é um trabalho para mostrar a vocês que a coisa não ficou só na indústria farmacêutica, é uma coisa empírica. Agora em 2020, né, com nós passando por Covid-19, esse trabalho feito pela doutora Andresa, ela é da Apis Flora, vocês conhecem ela é responsável técnica da Apis Flora. A Apis Flora é uma indústria farmacêutica, né, que distribui para o Brasil inteiro, você encontra em qualquer farmácia, e é um produto, eles fizeram uma padronização de miligramagem, fizeram 800 miligramas e 400 miligramas, dessas 800 e 400 miligramas e placebo, né? Eles randomizaram, né? Fizeram a randomização, a eficácia da própolis verde brasileira, na realidade, fizeram um blend de própolis, ela disse que utilizou outras própolis, não foi só a verde, a verde foi predominante nesse produto. Um tratamento adjuvante de pacientes do Covid-19 hospitalizados, em ensaio clínico randomizado e controlado, né? Então, esses são os autores, são os participantes dentro dos hospitais que foi trabalhado, esses pacientes, eram pacientes internados, não interferiu no protocolo de tratamento, ele foi como adjuvante, ele foi dado a mais. Então, a própolis era fracionado, o 400 miligramas dado em 4 vezes ao dia, e o de 800 da mesma forma, e o placebo, né, para vocês observarem o resultado. Aí, essa eficácia, né, do tratamento adjuvante, aí eu peguei alguns pontos que chamam a atenção. Tem outros detalhes fantásticos que chamam a atenção na questão da intracelular, extracelular, na questão da reação inflamatória, naquela questão da inflamação, em todas as questões, eu puxei alguns pontos, porque se eu for entrar em termos mais científicos, em termos mais dentro da área de saúde, aí vai complicar o nível de entendimento, pode ser mais difícil, mas esse aí fica mais fácil vocês verem. Então, por meio desse ensaio clínico, vamos tentar ser mais claro possível. Constatamos que a administração oral da própolis por 7 dias foi segura e benéfica, né? A própolis, mais o suporte do cuidado padrão, né, que eles estavam tomando, foi associado a uma redução no tempo de internação hospitalar após a randomização do tratamento, né? Você vê que tentou, vocês também fizeram a questão de cegar os
os médicos que estavam tratando, os médicos não sabiam que grupo estava tratando, que grupo estava tomando próprios, que grupo estava tomando 400, que grupo era 800, que grupo era placebo. Então, eles, para não viciar as amostras, além da randomização, os profissionais de saúde não estavam sabendo quem eles estavam tratando. Só os pesquisadores estavam acompanhando de perto para evitar, a gente diz que a gente chama cegar o pesquisador, né? Nesse sentido, por exemplo, que você randomiza que você está dando aquele produto naquela hora marcada, mas você não sabe quem está tomando, quem não. Depois você vai fazer todas as análises dos resultados, dos exames que são feitos e do acompanhamento desse paciente durante esse período. Aí depois você vai ver quem é que tomou, quem não tomou e ver os resultados. Para não mascarar, né, e nem a pessoa induzir você a erros. Mas aí, nesse caso, aí você veja, no tratamento mediano de 7 dias, né, de 15 a 12, né, 15 a 12 dias, com 400 miligramas dia médio, são 7 dias médio, né? A média, né? A mediana. No caso de 800 miligramas, a mediana foi 6 dias que eles ficaram internados. E os que não utilizaram o própolis, nem 400 nem 800, ficaram 12 dias internados. Ou seja, quem usou os 400 ficou, em média, 7 dias. Quem utilizou os 800 ficou, em média, 6 dias. Teve gente que ficou menos dias, 5 dias. Teve um que ficou com 11. E você observa, nesse caso aqui, a média do acompanhamento. E outra coisa, o N é significativo, foram 125 pacientes de 400, fizeram uma triagem desses pacientes para fazer um padrão. Um trabalho muito bem feito no hospital. E você vê que diminui em 12 dias, ou seja, chegou a bem significativo, você chegou à metade do tempo de internação. Então, se diminuiu pela metade o tempo de internação desses pacientes. Vocês viram que é bem expressivo. Aí, esses resultados secundários, acompanhando vários padrões desse paciente. Então, você tem os métodos, são os paramétricos e os não paramétricos. O paramétrico é aquele que você observa, você vê pressão arterial, sistólica, média, diastólica, batimentos cardíacos, movimento respiratório, tudo isso você vê. Oximetria, isso são paramétricos, está ali no equipamento que você está registrando. Os não paramétricos é aquele que o observador vai fazer. É como se fosse do analgesia, você vai observando o paciente. Esse aí foi feito, nesse caso, são os paramétricos. Aí teve a incidência de lesão renal, né, aguda, né, foi de 23,8, né, para o grupo controle, o placebo, você viu que foi lesão significativa. Os que usaram 400 miligramas, a lesão renal ficou em 12,5, e os que utilizaram 800 miligramas, ficou em 4,8. Então, você vê que diminuiu significativamente. Chama muita atenção os resultados do uso da própria, principalmente esses pacientes internados com Covid-19 e foram internados, são pacientes padronizados, pacientes de internação séria, vários precisaram também de suporte ventilatório, e você observa que o percentual é bem significativo. A lesão renal aguda foi de 23 para os controle, 12 de 400 miligramas e 4,8. Veja a diferença de percentual. Então, quase o próprio protegeu significativamente os rins desse paciente. O percentual de pacientes que necessitavam de agentes vasoativos foi numericamente menor nos grupos que receberam própolis, né? Ou seja, controla também a pressão arterial, no grupo controle. Aí você vê que o grupo controle
10%, né? 400 miligramas, 7,1%, e 800 miligramas, perdão, eu me equivoquei aqui. O parêntese que eu não coloquei o parêntese de forma adequada. Prestem bem atenção. O de 400 miligramas é 10%. O de 10% precisou de agentes vasoativos para manter a pressão arterial. De 800 miligramas, só 7,1% precisou. E dos controles, a pressão arterial 23,8% precisou de agentes vasoativos, ou seja, precisou de medicação para controlar a pressão. Então, você veja que a própolis também, além de manter os rins funcionando bem, a imunidade, diminuir o tempo de internação, ele também manteve a pressão arterial bem controlada. E isso evita muitos outros problemas relacionados a problemas cardíacos que esses pacientes possam vir a ter, e problemas renais. Isso aqui é mostrar a vocês que a gente tem alguns trabalhos que nós estamos fazendo atualmente. Esse trabalho está sendo realizado aqui na nossa região. A gente está fazendo a validação da tecnologia. Há mais de 10 anos atrás, eu fiz a introdução da tecnologia e agora estamos validando essa tecnologia em apiários do Ecoto Cerrado da Amazônia. A gente faz toda a avaliação microbiológica, foi também físico-química dessa própolis para ver qual as condições que ela se apresenta, para ver todas as vantagens, desvantagens, quais são os problemas que nós temos aqui na região, e para provar que é uma própolis de boa qualidade. Tem um outro trabalho em outros segmentos que a gente não pode parar só no produto, a gente tem que diversificar e também utilizar na saúde e também aumentar a renda do nosso apicultor, que é a questão de nós estamos desenvolvendo um protótipo para a coleta de aflatoxina de apis mellifera, né, em sistemas sustentáveis utilizando energia solar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando, tem outros trabalhos, utilizando estudantes do curso de medicina, estudantes do curso de agronomia, mas nesse caso aqui eu estou estudando, eu procurei um estudante de engenharia elétrica, né, bem específico, que ele entende bastante, principalmente da questão dos circuitos e dessa questão, e esse eu procurei na literatura mundial e não encontrei nenhum protótipo para coleta de aflatoxina que seja independente. E no caso esse aqui ele tem uma bateria, ele tem uma placa solar e uma bateria para acumular, e você pode ir para qualquer região mais longínqua possível, e você não vai ficar dependendo. E a gente até brincou muito, porque essa bateria, essa aqui é uma maior, essa aqui é uma de teste, essa aqui é só para teste, mas essa aqui é o protótipo mesmo. Como é um protótipo, a gente não vai mostrar detalhes ainda, mas ele vai sair, ele é para baixar bem o custo, no mercado está muito alto, e a gente brincou dizendo o seguinte, que essa placa solar aqui, você tem, seja onde você estiver, você ainda carrega seu celular, você usa o notebook, é uma coisa, dá para fazer muita coisa com ela. Principalmente a gente que trabalha com pesquisa. Ela é boa, bem potente ela. Ela carrega a bateria e depois que a bateria da coleta ela está carregada, você pode utilizar ela largamente. Bem interessante esse protótipo que a gente fez, que a gente está fazendo estudo. Oi? Qual seria o custo dela? Olha, o custo atual, o custo total, aí eu brinco, sem os equipamentos que a gente queimou, o custo dela, porque a gente no começo a gente estava começando a testar circuitos, porque a gente não pegou um aparelho de alguém, abriu e copiou o circuito, não. A gente vê o princípio e a gente partiu do princípio, mesmo porque a gente não encontra na literatura muita coisa, não, do princípio, e começou a fazer circuitos baseados na nossa...
O custo hoje, e ela é bem segura, bem interessante, a placa com tudo não vai ficar, o custo do material fica na faixa de entre 500 e 600 reais, mais ou menos. No máximo, vai ficar nisso aí, na faixa dos 500 reais. Aí tem o vidro, né? Tem a tela, isso aí está fabricando o próprio vidro, o vidro não, a tela do choque, a gente fez ela e a gente utilizou quadros de apicultura, a gente utilizou um núcleo que é com uma caixa de transporte e a placa com um suporte aqui atrás e com os fios, com tudo, fica nessa faixa de 500 reais, 600 no máximo. No mercado, a mais barata que a gente... sim, entendi. No mercado, a mais barata que a gente encontra oscila em torno de 2.000, aí vai 3.000, 4.000, vai para frente. A ideia nossa é baratear e entregar um produto de qualidade para o produtor. E que ele pode fazer, ele pode ampliar, né, a quantidade de produtos apícolas que ele pode jogar no mercado. E é um mercado extremamente promissor. Vocês vão colher apitoxina, a indústria farmacêutica compra, principalmente os países asiáticos, como China e Japão. Eles compram bem. E agradecer a todos pela disponibilidade de tempo. Se quiser fazer perguntas, estamos aqui para essas perguntas. Professor, muito boa sua explanação aí sobre a utilização do própolis, viu? Gostei muito. Inclusive, a parte que você explicou sobre a questão da redução, né, de internações do pessoal que utilizou o própolis como um tratamento alternativo aí contra a Covid, né? Outra coisa que me agradou também foi a questão que as pessoas que utilizam própolis, né, segundo o estudo aí, mostraram que até a pressão arterial reduziu um pouco, né? E isso me ajuda diretamente, porque eu sou hipertenso, entendeu? Então, eu já vou procurar um própolis aí para estar consumindo. E uma das vantagens do própolis é que não existe contraindicação, porque é um adjuvante e ele não está no mercado aí como um suplemento alimentar, né? Ele ainda não está como medicamento complemento alimentar. Aí você, por exemplo, você pega o própolis, o extrato em gotas. O pessoal tem utilizado, com a pandemia, se utiliza muito. O pessoal tem utilizado entre 5 e 20 gotas dia. Porque, a princípio, a gente fazia, não, própolis é para tratamento, você vai fazer um tratamento, você usa. Mas você usar ele como preventivo, não tem contraindicação alguma. Pela manhã, você pode tomar de 5 a 20, tem gente que toma 10 todas as manhãs, ele toma 20 todas as manhãs, e ajuda no controle da pressão arterial, ajuda nas questões do sistema digestivo. É interessante quando você vai pegar pesquisa, aí quando você vê um produto que ele tem uma ação tão ampla, você sabe que quando a gente está na academia, quando você é estudante, somente você está trabalhando na área de saúde, aí você é meio cético com essas coisas. Aí esse negócio serve desse monte de coisa. Mas aí quando você começa a se aprofundar na pesquisa, você vê que realmente ela traz resultados. Se você vê esse trabalho da doutora Andressa, foi feito nesses hospitais com essa equipe, que eu até posso voltar ao trabalho aqui, foi uma equipe bem grande, de profissionais. Aqui tem profissionais de várias áreas, tem farmacêuticos, tem
médicos, tem intensivistas, é um grupo grande de profissionais. E foi um número grande também de pacientes, não foi um N pequeno. Por exemplo, esses resultados que você viu aqui na desse percentual foi 127 pacientes, mas o trabalho passaram por ele mais de 400 pacientes. É um trabalho bem interessante e tem resultados muito expressivos. Aí tem outras situações, por exemplo, que impede a questão da questão respiratória, que o tempo, encurtou o tempo, porque na questão da inflamação, ela tem ação extracelular e também intracelular, mas mais extracelular. Evita as questões da inflamação. No caso da pressão arterial, a maioria dos medicamentos age na angiotensina, inibidor da angiotensina, e ele também tem ação na angiotensina, por isso que ele mantém a pressão arterial controlada. Então, quem quiser começar a tomar a partir de hoje, gotas de própolis pela manhã, o organismo vai dizer muito obrigado, porque vai ser bem-vindo, não faz mal. Eu vou dar um testemunho. Pode falar, Edivaldo. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos aí, viu? Eu vou dar um testemunho que aconteceu ontem, né? Eu ontem estava trabalhando nessa apresentação e o ar-condicionado muito em cima de mim. E eu comecei a falar, aí eu fui falando e ficando meio afônico, né? Eu digo, mas rapaz, eu estou falando de própria, fui lá, umas 10 gotas de própria na garganta, desliguei o ar, aí eu consegui falar hoje, beleza. A ação inflamatória é significativa. Bom dia, professor Cláudio. Ítalo aqui, é uma pergunta. Pode falar. O senhor sabe dizer com relação à questão de, sem ser na forma de gotas, o uso por miligramas, o senhor tem uma ideia, assim, para sujar? Em cápsula. Em cápsula. Em cápsula. Eles estão fazendo cápsula com essa miligramagem, essa miligramagem foi feita pelo pessoal da Apsfora, que é essa miligramagem aqui. Esse dado aqui, que é registrado, eles fizeram um estudo, fizeram um blend que é uma mistura de várias próteses, principalmente a verde, que é lá em Minas, eles pegaram, e de São Paulo. Eles produziram essa miligramagem, padronizaram, desse padrão construíram, ou seja, 400, 800 miligramas, e em cápsula. Você não tem esse... Quem não gosta de própolis, a gota que tem extrato hidroalcoólico, que tem um gosto meio esquisito, pode tomar a cápsula. Então, com 400 miligramas, ela já atinge aí uma ação anti-inflamatória, no caso, né? Sim. Muito bom. Você viu os resultados. E o de 800 foi mais eficaz. Bem mais eficaz. Quem não gostar das gotinhas pode utilizar. Agora, existem outras apresentações, né? Tem própolis em pomadas, tem própolis em gel, e estão fazendo uma série, e também aquela própolis que ele coloca nos sprays, misturado com guaco, misturado com mel, com outros produtos para poder dar um sabor diferenciado e adjuvante também nos problemas de garganta. O pessoal tem, principalmente no inverno. Aí cresce muito a demanda. Agora na pandemia, que a demanda foi absurda. Qualquer produto apícola, produtos que na imunidade a população foi buscar se proteger. Mais alguma pergunta? O Joás Ferreira ele levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Joás? Joás, fica à vontade. Abre o áudio. Abre o teu áudio, Joás. O áudio está fechado. Pode falar, estou ouvindo. Nos encontramos esse final de semana lá no evento no Maranhão, lembra? Sim. Foi o senhor? Boa, rapaz, é o seguinte, na área de próprio, uma demanda que eu vejo existir
uma necessidade muito grande para os produtores é um suporte para nós fazermos análise de própolis e assim nós descobrirmos novas própolis. Nós temos as próprias consagradas, a verde de Minas Gerais e a vermelha do litoral, né? Mas nós não temos definições, sabe, sobre outras própolis, como, por exemplo, a própria da Jurema hoje está pegando carona na verde de Minas Gerais, está pegando carona, tá certo? Exato. Mas nós não temos um trabalho voltado para ela, assim como a de Minas Gerais tem, assim como a vermelha tem, a vermelha do litoral tem. Não seria possível, professor, nós criarmos algo aí que desse esse suporte aos produtores? Porque constantemente eu vejo esse choro por parte dos produtores. Rapaz, eu tenho uma própolis aqui, assim, assim, assim. Eu, por exemplo, Joás, né, falo aqui em nome de um grupo bem considerado de produtores aqui do semiárido, que a gente precisa fazer um estudo profundo, mas profundo e confiável. Isso. Confiável. Eu fui falar com uma pessoa, agora eu vou falar por parábola um pouquinho. Eu fui falar com uma pessoa acolá para nós fazermos esse trabalho, e essa pessoa acolá indicou outra pessoa acolá, que é a madrinha da própolis de Minas Gerais. Aí tu acha mesmo que eu vou pegar e vou dar nome a uma outra pessoa que vai conflitar, que vai competir? Conflito de interesse. Tu tá entendendo? Então, que seja profundo e confiável. Então, professor, se a gente montasse uma parceria assim, seria show. Não, nós estamos à disposição. Eu falo em meu nome como pesquisador e também da universidade. Nós temos duas instituições. Aqui no Tocantins, nós temos várias instituições que trabalham com isso, mas aqui, meu nome, tem um grupo de trabalho, tem um parceiro em outras instituições, nós temos parceiros no Unitepac, temos parceiro no IFTO e na UFT, e a gente pode fazer um grupo de trabalho, essa que é a ideia. Agora, a novidade boa é que nós estamos concluindo um laboratório de referência aqui em Araguaína. Esse laboratório de referência ele vai dar mais condições de se trabalhar. Mas dentro da academia dá para você fazer trabalhos interessantes. A gente tem feito algum trabalho com a própolis do Ecoto Cerrado Amazonas. Agora, me chamou a atenção também que a gente tem lido muito e o pessoal tem falado dessa própolis da Jurema preta, né? Da preta, especificamente, do semiárido. E essa própolis ela tem uma qualidade bem interessante. A produção dela, né, a abelha mesma, né, a Apis mellifera mesmo, e dá para se fazer uma parceria sim, você pode acondicionar o material, mandar a própolis para cá que a gente faz as análises. Não tem a gente iniciaria um projeto específico para a gente desenvolver. O ideal é que algumas instituições ou associações também ajudassem nesse sentido, principalmente na questão de insumos, porque tudo tem um custo, né? Para, por exemplo, você deslocamento, comprar alguns, mas esse é o de menos. Ultimamente, o pessoal tem feito alguns trabalhos, na própria universidade, e que tem fomentado isso. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins, a FAPTO, tem dado algum subsídio para pesquisa. Você pode, então, são órgãos, o CNPq, todos esses órgãos, a FINEP, assim, nós temos os recursos para fazer, a gente precisa da parceria. Essa parceria a gente encontra em vocês mesmo. Vocês, apicultores, que forneceu o material para a gente dar algumas respostas para vocês. E a gente tem que... Não é só analisar a própolis, a gente tem que fazer a análise dela, a gente tem que ver a questão da região e tem que fazer a análise também de onde ela está buscando, se é só na Jurema, se é em outra planta, qual a condição.
da sua região. Vou procurar o senhor no PV. Parceria. Eu vou procurar o senhor aí no PV para a gente botar esses pontinhos aí, quem sabe a gente criar esse caminho, viu? Exatamente, nós estamos aqui à disposição. Aí eu falo em meu nome, em nome de outros colegas que já trabalham nessa área, que a gente está tentando alavancar aqui no Tocantins e região ou seja, um grupo de pessoas que se especializem na produção de própolis para poder entrar nesse mercado, que é um mercado promissor e que ele traz muito bons resultados. Basicamente, o pessoal está trabalhando só com mel aqui na nossa região. Aí eu fui fazer uma análise aqui no Brasil e eu fiz uma pesquisa, inclusive na cooperativa de Minas Gerais. Ele tem vários associados de outros estados que mandam material para eles. E eu cheguei em Alagoas, gente, tinha 50, só tem 50 produtores cadastrados. Ou seja, a própria vermelha, que é exportada hoje, é de 50 pessoas que estão exportando ela. Porque o pessoal se organizou, conseguiram a indicação geográfica, daí eles conseguiram outras situações, e eles começaram, aqui no norte, inclusive eu conversando com a doutora Andressa, que ela é da Apis Flora, você sabe que é uma empresa que você encontra esse produto no Brasil inteiro, né? Você encontra em qualquer farmácia. Ela disse que não tem nenhum fornecedor de própolis no norte do Brasil. Este é só do litoral. Está muito aberto o mercado. Você veja que a maior parte do própolis nossa, ela é exportada. Você vê, o Brasil produz hoje 40 toneladas, em média. Minas Gerais fica com as 29, 30. Aí você vê que Minas Gerais está lá atrás, na produção de mel. Por que o pessoal lá se especializou em própolis? É porque dá mais resultado? Eu acho que dá. Eu acho que dá um resultado muito bom. Eu acho que não é deixar de produzir mel, como a maioria não deixou. Mas lá em Minas tem um grupo grande de produtores de própolis. Eles não... o foco deles é o própolis. E dá a condição da abelha, dela ficar produzindo própolis para ele nas safras anuais. Mesma coisa acontece em Alagoas, desses produtores que estão cadastrados. Eles trabalham exclusivamente com produção de própolis. Tem deles que faz a parte mista, própolis e mel. E tem apiários de própolis e apiários de mel. E está tocando a vida dele satisfeito também. Eu acho que uma coisa agrega. Eu acho que na nossa condição aqui, na sua condição, naquela região onde a gente se encontrou, na condição sua, de onde você... teu município de Joás. Eu não sei se o senhor está lembrado de mim, eu era o rapaz do notebook, que a gente está tentando fazer a salvação do notebook. Joás, eu era um dos palestrantes. Eu moro em Natal. Natal. Bom, lá no eu lembro sim, Joás. Aí no Rio Grande do Norte, a gente observa que parece que não tem ninguém cadastrado, né? Para vender. Tem produzindo e mandando lá para os cadastrados. Aí manda para Alagoas. Os cadastrados. Entendeu? Os cadastrados. Mas é por isso que o pessoal tem que se organizar mais para poder dar uma alavancada e você ter um ganho maior. Porque o cadastrado se torna um atravessador, né? Ele ganha sem trabalho. Verdade. Aí você está dimensionando o atravessador. É verdade. Aí a própria de lá, a própria da gente aqui, ela passa a ter georreferenciamento, né? Alagoano. Entendeu? Exato. Porque a nossa Mas lá. um dos primeiros passos que a gente tem que dar é fazer pesquisa na área e com essas pesquisas e esses resultados, a gente buscar a indicação geográfica para você poder abrir mercado para o Rio Grande do Norte.
Estou entendendo. A nossa preocupação, a Própolis Verde, a Própolis Vermelha, ela está bem favorável, o mercado está muito bom, está tudo muito tranquilo. Ela Agora, chamou muita atenção, porque os resultados dela como anti-inflamatória é muito interessante, tem chamado a atenção, principalmente dos países ali do Oriente, China, Japão, tem chamado muita atenção, Coreia. o que está nos causando inquietação é a verde, o potencial está na verde, professor. Eu estou com uns grupos trabalhando no Ceará e aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, tudo semiárido, na parte bruta mesmo, onde a coisa fica seca, e quanto mais seca fica a natureza em torno, mais verde fica a própolis. É impressionante. Então, a gente está precisando dar nome para essa própolis, porque, por enquanto, ela está pegando carona em própolis alheia. A própolis de Minas. Quem tá dizendo o preço dela é Minas. Agora, inclusive, você entra na cooperativa, e lá na cooperativa tem muitos produtores da Bahia, do Rio Grande do Norte. Deve ter muita gente de outros lugares. Então, hoje nós temos comprador dela. Eu sei que na Bahia tem. Hoje nós já temos comprador dela aqui no Ceará mesmo, aqui no Nordeste, aqui no Nordeste mesmo. Mas, assim, a gente precisa dar nome no nosso produto. É um produto novo. Né? É um produto que mostrou que tem quase o dobro do flavonoide, por exemplo, da Própolis Verde de Minas. Então, tem uma coisa diferente nela. Tem uma coisa diferente. Tanto é que, de cara, um dos maiores compradores de Própolis Verde do Brasil, há uns 6 anos atrás, eu acho, chegou e fez, isso tem uma própolis assim, que se vocês produzirem lá, eu pago o preço da de Minas. Quando ele disse isso, aí eu olhei assim para ele, olhei para o histórico dele, comprador, e disse, rapaz, esse menino não é criança, não. Se esse rapaz já entra pagando o preço da de Minas, tem algo nessa própolis. Mas aí, tudo bem, vamos produzir. Vamos produzir, e aí realmente já descobrimos a primeira. O teor de flavonoide dela é uma coisa impressionante. Ela chega a dar mais do dobro. Ela chega a dar mais do dobro da de Minas. Aí, os locais e os motivos pelo qual chega a dar todo esse índice tão elevado, eu já dei uma mapeadazinha também. Então, a gente precisa partir para cima de botar os pontos nos is. Tá entendendo? Sim. Precisa. Tá bom, então estou à disposição, Joyce. O que você precisar, você pode acondicionar, mandar para a gente aqui, ver o que a gente pode fazer para a gente fazer as análises junto com vocês. A gente monta um trabalho para a gente fazer junto. Vamos fazer. Vou lhe procurar, vou lhe perturbar. Valeu, obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Fazer para o professor? Que não tem mais nenhuma pergunta não, mas tem aqui uns no chat aqui. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Tem alguém que está querendo falar. Aqui, professor, no chat não tem nenhuma pergunta, mas tem aqui os elogios à sua palestra, tá? O Ítalo Romero falou assim, professor, muito bom, parabéns, né? Show, professor. Opa, obrigado. Nota 10. O Marco Silva falou, esse curso foi muito bom. Aí ele falou assim, parabéns, professor. A Rita também, parabéns, muito bom, professor. O Cristiano Pupim, parabéns. E o João Henrique, muito boa palestra, parabéns. Então, só elogios aqui, professor. Muito obrigado. Viu? Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez. Agradecer a disponibilidade do senhor, professor Cláudio. Eu sei que não foi fácil. Peço desculpas aí pelo contratempo. Não, a culpa não é de vocês, não. A culpa foi romper um cabo da internet e sair correndo para cá. Aí eu O pessoal não estava esperando.
Mas não tem nada não. Esse online tem esses imprevistos, né? Acontece isso mesmo, não tem problema não. Mas é bom que no final deu tudo certo, tá? Graças a Deus. Deixei aí para o senhor a camiseta do evento, tá? Do tamanho que o senhor pediu. E vista aí e nos ajude a divulgar o nosso evento. Muito obrigado, professor. Tá, joia. Grande abraço. Abraço a todos. Valeu. Valeu, fique com Deus.